Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 23 de maio de 2024, estamos aqui gravando mais uma vez o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, às 10 horas e 54 minutos, pelo horário de Brasília, começa a semana da lua cheia no signo de Sagitário. Signo de Sagitário. Então, para quem ainda não entendeu, a lua cheia é uma oposição do Sol com a lua, da lua com o Sol. Quer dizer, como se estivesse frente a frente, a lua, o Sol joga luz da lua e a lua reflete a luz do Sol. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz solar. Então, o Sol está ali a 2 graus 55 minutos de Gêmeos e a Lua a 2 graus e 55 minutos de Sagitário. O Sol joga luz na Lua e a Lua reflete essa luz solar, certo? Essa lua cheia é uma lua que está vindo da lunação de Touro, que começou ali no dia 8 de maio. Então, o mote, a base é os valores, o dinheiro, a economia, a agricultura, a terra, o alimentar, o alimentar-se, as alimentações, os alimentos de uma maneira geral, os valores materiais, mas também os valores subjetivos por conta do eixo touro-escorpião, né? Escorpião pelo lado emocional, lado sentimento, elemento água, trabalha muito essas emoções. Então tá aí os valores subjetivos também. Touro trata dos valores materiais, os valores do dinheiro, da economia, né? Mas tem muito a ver também com os alimentos, a alimentação, o alimentar-se, né? O comércio dos alimentos, os bancos, né? A economia, o dinheiro de uma maneira geral. Então essa lua cheia, ela está no momento assim, do ápice dessa lunação, né? Então teve a lua nova, a plantação, veio a lua crescente, cresceu todas essas histórias passando pelos signos, e agora começa a semana, hoje às 10 horas e 54 minutos, pelo horário de Brasília, começa a semana da lua cheia no signo de Sagitário. Então quer dizer, é o ápice, a lua cheia em Sagitário expandindo tudo isso, não é? E aqui, expandindo aonde? Expandindo em Sagitário, quer dizer, Sagitário em si já é a expansão, a lua cheia é a expansão, um ápice. Então é a expansão disso tudo, dessa plantação que começou lá na lua nova em Touro. Aqui com o Sol em Gêmeos, não é? O Sol em Gêmeos e a lua em Sagitário, então quer dizer, a expansão do emocional, a expansão das emoções, a expansão dos sentimentos. Quem está jogando luz na Lua? O Sol em Gêmeos. O Sol em Gêmeos são as comunicações, as falas, as comunicações de uma maneira geral. O falar, o escutar, o ler, escrever, as comunicações, todas as comunicações. Então, assim, o que emocionalmente a pessoa vai estar comunicando? O que emocionalmente a pessoa vai estar expandindo, né? As suas falas, as suas escutas, as suas escritas, as suas leituras, todo o mundo da comunicação vai estar sendo expandido. De acordo com o quê? De acordo com os valores lá da lunação de Touro, né? Os valores da economia, os valores dos alimentos, os valores da alimentação, esses assuntos de uma maneira geral. Como é um Sol em Gêmeos, aqui vale muito principalmente para as pessoas que lidam bastante com as comunicações, com as falas, com as escritas, com o que escreve, com o que lê, com o que escuta. Então, está servindo muito, por exemplo, assim, para os jornalistas, as pessoas que lidam com as comunicações, com o marketing, com a mídia, né? Então, assim,
Está comunicando a verdade? Está comunicando valores saudáveis? Está comunicando comunicações que edificam e que colaboram com as pessoas? Porque a Lua em oposição ao Sol é um desafio. Então é um desafio com relação a comunicar aquilo que, onde o Sol está passando, que é Gêmeos, as comunicações estejam de acordo com o que está claro ali. Ó. O Sol em Gêmeos, ele joga luz. Então, assim, ó, comunique a verdade. Entende? Essa Lua em Sagitário expande essa comunicação. E a Lua em Sagitário tem muito a ver com a justiça, com as instituições judiciais, os advogados, os promotores, os procuradores, os juízes, as instituições da justiça, certo? Tem muito a ver com isso, entende? Tem muita a lei de uma maneira geral. Tem muito a ver também com as instituições religiosas, né? Sagitário. Tem muito a ver também com os estudos superiores, os lugares de ensino, quer dizer, as faculdades, as universidades, as grandes viagens, os estrangeiros, entende? E a Lua ali, ela expande tudo isso emocionalmente falando, sentimentalmente falando. Então, com essa oposição do Sol em Gêmeos, que são as comunicações, e a Lua em Sagitário, que vai expandir essas comunicações, esse pessoal das comunicações, os jornalistas, a mídia, o marketing, quem fica aí promovendo comunicações ou colocando informações nas mídias hoje, de uma maneira geral, né? Em todas as redes sociais, em toda a internet, está tendo um desafio aí para quê? Para comunicar a verdade, para comunicar o verdadeiro, para não divulgar falsidades, não divulgar mentiras, não divulgar fofocas, não divulgar mensagens que não colaboram com a expansão saudável e otimista da Lua em Gêmeos, em Sagitário, e que não colabora com o lado saudável e bom do Sol em Gêmeos, que é comunicar coisas boas, comunicar falas boas, comunicações verdadeiras, não falsidades, não mentiras, porque Gêmeos, o lado não saudável de Gêmeos é a mentira, por exemplo, é o mentiroso, entende? É o comerciante que vende gato por lebre. Gêmeos tem a ver com comércio. E em Sagitário, a justiça que não é justiça, quer dizer, a injustiça. Entende? Então, qual é a fala que o coletivo, que cada um está desenvolvendo nesse momento? A fala da verdade? A fala que está comunicando as comunicações verdadeiras ou as comunicações falsas? Né? Qual é a justiça que está sendo promovida nessa fala? É a justiça verdadeira ou é a injustiça? Entende? Está tendo aí um conluio nas conversas aí que de repente está promovendo injustiça, de repente está promovendo a justiça não justa, ou está promovendo realmente a injustiça, entende? Então, isso aí precisa ser observado aí. Essa Lua, inclusive, faz uma oposição a Júpiter, que é o regente de Sagitário. E faz uma oposição também a Vênus, que é o regente da lunação de Touro, que começou no dia 8 de maio, que está ali ó, a 29 graus de Touro, e Júpiter também a 29 graus de Touro, um grau anarético, um grau de muito desafio, um grau que pede muita atenção nele. Então, quer dizer, essas observações com relação aos valores dessa comunicação, a justiça dessa comunicação, a verdade dessa comunicação, a veracidade dessa comunicação, a fazer essa comunicação encarando esse desafio aqui, ó,
com relação aos valores, à justiça e ao sol, que está em Gêmeos, quer dizer, no individual, ao ser de cada um. No pessoal, o seguinte, a pessoa está vivenciando emocionalmente, sentimentalmente, no sentido do que ela está pensando, no sentido do que ela está comunicando, no sentido do que ela está falando, no sentido do que ela está escrevendo, no sentido do que ela está lendo, no sentido do que ela está relacionando, no sentido do que ela está expandindo, do conhecimento, da sabedoria. Ela está comunicando justiça, a pessoa, está comunicando verdade, está comunicando comunicações, encarando esse desafio de Vênus, nesse grau anarético, 29 graus, porque hoje, lá para as 17h30, Vênus já começa o seu movimento em Gêmeos. Então, Vênus rege Touro e rege Libra. Aí vai começar o movimento dos valores, dos relacionamentos em Gêmeos nas comunicações. As comunicações, as relações no signo de Gêmeos pedindo equilíbrio e harmonia. Então, agora, nesse momento hoje, do início da semana da lua cheia em Sagitário, a 2 graus e 55 minutos, está falando assim para a pessoa, a sua comunicação é justa nas relações, nos relacionamentos, os valores são justos, são saudáveis nas comunicações, nos relacionamentos, o seu emocional está se sentindo harmonioso e equilibrado em relação aos seus valores, está sendo justo nas relações e nos seus relacionamentos. Esses valores, ou está sendo injusto, está promovendo injustiça. Porque agora escancara tudo para a própria pessoa e para o meio que ela está convivendo emocionalmente, qualquer coisa que esteja conectada com o seu emocional, o seu sentimental, nesse mundo das relações, dos relacionamentos, nesse mundo do ganhar o dinheiro, do conquistar o dinheiro, do relacionar a economia, entende? Daquilo que está vendendo. Por exemplo, teve esse problema aí da alimentação com relação a essa história que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? E aí teve um problema lá com o arroz e tal. Então, um lado fala que tem arroz, outro lado fala que não tem arroz, um lado fala que quem tinha um arroz supervalorizou o preço do arroz, o outro lado fala que por conta disso promoveu a importação para ter um preço justo do arroz. Aqui está pedindo isso em relação aos alimentos, entende? Uma comunicação verdadeira com relação a esse assunto, para quem está divulgando essas conversas, para quem está divulgando essas histórias, e para quem está vendendo os alimentos, promovendo o comércio e cuidando desse comércio. Aí, ó, Lua em Sagitário é o estrangeiro. Então está trazendo, ó, e o Sol em Gêmeos, está tendo um comércio aí com relação aos estrangeiros. E é um desafio toda essa história aí. Qual é o desafio? De falar a verdade e de vender esse alimento com um preço justo, com um preço correto, com um preço que tem sentido. Uma comunicação justa, verdadeira, não ficar comunicando falsidades e mentiras. Não ficar vendendo arroz estragado, arroz vencido, ou até comprar arroz estragado e arroz vencido. É para estabelecer a verdade aqui. Lua em Sagitário, e Sagitário está pedindo a verdade. É uma história maior aqui. Então aqui agora escancara tudo. Tudo vai ser escancarado. E a justiça pede para prevalecer a verdade. A justiça mostra que tem que acontecer para prevalecer a verdade nesse assunto e em muitos outros assuntos, independente se tivesse tendo ou não essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul. E agora começa a ser escancarado todos esses assuntos no coletivo e no pessoal.
Então, no mapa pessoal, coloca ali a 2 graus e 55 minutos de Sagitário, que a pessoa vai ver aonde está caindo no mapa dela e aonde isso vai estar sendo escancarado. Porque Sagitário é aquela história de lançar a flecha. Então, lança a flecha para o horizonte lá na frente, entende? E aí muitas astrólogas, muitas pessoas pensam assim, lança lá e vai indo, vai indo, vai indo. Mas esse vai indo, antes de ir, vai puxar para a própria pessoa. E nesse puxar para a própria pessoa com relação a esse lançamento da flecha, eu lembro do bumerangue, que quando é soltado, né, que vai lá na frente, lá no horizonte, mas vai voltar aqui, ó, para quem lançou esse bumerangue. Então, quando volta aqui, é o Sol em Gêmeos, é o próximo, é aqui, ó, no nariz, debaixo do nariz aqui, ó. E quando vai lá na frente, é o Sagitário, a expansão, vai lá no horizonte. E em termos de bumerangue, vai lá e volta. Quando volta, eu atingi aquele horizonte, depois eu vou em outro, eu vou em outro, eu vou em outro, realizando essa expansão sagitariana. No entanto, essa volta do bumerangue ali, porque quando é na flecha, geralmente os outros astrólogos e as pessoas entendem que é só o ir. Não, mas quando a pessoa chega lá no horizonte, ela está encontrando com a flecha que foi lançada lá a partir daqui. E esse a partir de aqui é de acordo com a verdade que está com esse bumerangue que foi lançado, com essa flecha que foi lançada. Então, as mentiras aqui, ó, serão escancaradas pro coletivo e para a pessoa que lançou essa mentira. A não verdade será escancarada pro coletivo. O coletivo é o mundo que a pessoa vive. E em termos de país, de planeta, o planeta todo. Então vai ser escancarado para a pessoa, no coletivo da pessoa, essa mentira ou essa verdade. Essa injustiça ou essa justiça. Aonde? Com relação aos relacionamentos, às relações e aos valores de estudo, ao comércio de estudo, a notícia disso tudo, a essa conversa pessoal e coletiva. E Júpiter estando ali, ó, fazendo uma oposição com a justiça, provocando a justiça no coletivo, o sistema judiciário, as instituições religiosas que porventura estejam envolvidos em injustiças e inverdades, também vai ser escancarado total, geral, muito mais do que está sendo. No pessoal, a mesma coisa. A lei vai cair sobre essa pessoa. Ah, mas quando é uma coisa particular que não está envolvido o sistema judiciário, a lei da existência, a pessoa vai se sentir muito doída emocionalmente falando, e se expande essa dor. Isso é uma lei da existência. Não precisa vir a lei do judiciário que fala, tá errado, tem que pagar uma multa, tá errado, vai ficar uma semana preso, tá errado, tem que dar uma cesta básica, tá errado, tem que corrigir isso. Não. Essa é uma lei aqui do emocional. A lei da existência toca emocionalmente no que essa pessoa promoveu, na injustiça que essa pessoa promoveu, na injustiça que essa pessoa vivenciou, na justiça que essa pessoa deixou de promover na esfera ali das relações, dos relacionamentos, e dói nela muito, expande essa dor que ela não aguenta. E aí ela acorda. Ela acorda e desenvolve nela um aprendizado, um entendimento, uma compreensão para ela expandir, para ela crescer, para ela avançar na sua evolução emocional, espiritual e desenvolver conhecimentos para que possa desenvolver sabedorias. Essa oposição da Lua com o Sol, do Sol com a Lua, toca no ser de cada um e no emocional de cada um. No emocional expande. O Sol em Gêmeos faz a pessoa buscar, o Sol é curiosidade, buscar conhecimentos, buscar livro. Em Gêmeos, quando não é bem saudável, esse Sol é quando fica ali pegando um monte de livro, começa a ler e não conclui nenhum. Mas com essa oposição da Lua em Sagitário, está falando assim, olha, pega os livros, leia os livros edificantes,
literaturas edificantes, conhecimento, para que, através desses conhecimentos, lendo os livros, da capa contra a capa, anotando os detalhes, fazendo todas as observações, sejam desenvolvido o conhecimento e a sabedoria dessa pessoa. No coletivo aqui, ó, a coletividade. Então a pessoa não fica naquela história de tem 20 livros ali que começou a ler e não concluiu nenhum. Tem 20 estudos que começou e não concluiu. Tem 20 conhecimentos que quis desenvolver, começou e não concluiu. Então esse sol aqui, no coletivo, está falando para o coletivo. Busquem conhecimentos e para que desenvolva a sabedoria de todos. No pessoal a mesma coisa. Entende? Para que esse conhecimento vire sabedoria, vire verdade para a evolução da pessoa. E essa lua, olha só, está fazendo um trígono com Netuno em peixes, lua em Sagitário. Então, quer dizer, no que expande a justiça, a verdade, a sabedoria, o conhecimento, em trígono com Netuno em peixes ali, ó. Então, Netuno em peixes, a alma, o espírito, a espiritualidade. Isso aí desenvolve a evolução da alma, do espírito, da espiritualidade, da pessoa, da coletividade, das pessoas. É um caminho que a pessoa tem que movimentar para isso acontecer. E essa lua também faz um sextil com Plutão em Aquário, Plutão que está retrógrado em Aquário. E aí está falando o seguinte, no que é desenvolvida a justiça, a verdade, a sabedoria, através do conhecimento, pode-se desenvolver uma transformação, uma transmutação, uma regeneração, emocionalmente falando, com relação ao coletivo, à coletividade, através da fraternidade, da solidariedade, de uma expansão de consciência. E consciência é aquilo que eu sempre falo, razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, que aí ó, vai concluir lá em peixes, né? Essa consciência é Aquário. Esse vai expandir, essa expansão é lá em peixes, no espiritual, no espírito, na espiritualidade, na alma. Desenvolve de uma maneira essa expansão muito legal, que vai lá para peixes, que aí demanda o infinito. Em peixes, em Sagitário é a expansão, em peixes é o infinito, em Aquário é a revolução, a transformação revolucionária. Plutão em Aquário é uma transformação revolucionária de consciência, consciencial, de consciência total, absoluta. Percebe? E Plutão, estando retrógrado, está falando assim, reavalie se a pessoa, se o coletivo está transformando, transmutando, regenerando em si e coletivamente. E Netuno, ó, faz ali um sextil com Plutão em Aquário e até com a roda da fortuna em Aquário, que falando que com isso que aconteça, a pessoa se torna afortunada. E o Sol está fazendo um trígono, o Sol e Gêmeos está fazendo um trígono com Netuno e um sextil com Plutão, mostrando que nisso o ser da pessoa cresce, o ser da pessoa se edifica, o ser da pessoa se transforma, transmuta, regenera. Lembrando, a transformação para mim é de fora para fora, de fora para dentro. Transmutação é de dentro para fora, que aí vem e promove a regeneração no ser da pessoa, através das suas falas, das suas comunicações, das suas escritas, das suas escutas. Porque nisso aí, a escuta é um acolhimento. Quando a pessoa escuta o outro, ela acolhe. Quando ela escuta, ela acolhe, ela fala a verdade, ela promove a verdade. Os caminhos que ela busca, Gêmeos são os caminhos curtos, os caminhos próximos. Sagitários são os caminhos maiores, os caminhos expansivos, os caminhos que levam ali no Brasil, por exemplo, para o país todo, no planeta, para o planeta todo. Grandes viagens. São as viagens aventureiras, inclusive. E com Netuno é o caminho infinito da alma, do espírito e da espiritualidade. Essa lua cheia de Sagitário, ela
tem esses desafios, mas ela tem aspectos maravilhosos, edificantes, fantásticos, que quem se conectar com eles intimamente, no emocional, no espiritual, no mental, na mente, no ser, no espiritual, na espiritualidade, vai conseguir conectar coisas maravilhosas que vão expandir saudavelmente o ser de cada um, e daí neste cada um fazendo o coletivo também. Júpiter ali, ó, em conjunção com Vênus, Vênus fazendo um trígono, um sextil com Netuno, fazendo um sextil com Netuno. Estou confirmando aqui, olhando aqui, que é assim, ó. Vênus é o amor aqui, ó, mundano, desse plano, das relações, dos relacionamentos. Vênus é o amor. Netuno é o amor incondicional, não tem condições. E os dois estão conversando. Então, quando essas luas cheias estiver sendo bem aproveitada, com isso que está sendo dito aqui, esse amor mundano e esse amor incondicional fica possível de acontecer na pessoa, nela mesma e com tudo que ela se relaciona, independente dela estar tendo uma relação com alguém ou não. Primeiro acontece nela mesma, porque o verdadeiro amor primeiro acontece na pessoa, depois acontece com o outro e com o coletivo de uma maneira incondicional. Jesus, Buda, eles já veem com eles manifestado esse amor com eles mesmos, na relação com eles mesmos, e daí incondicional, porque com eles já é infinito. Ele já está com esse amor com ele mesmo, nele mesmo. Já tem uma fartura. O farto aí de ter o amor com ele mesmo, dá farto nele mesmo, e é uma fartura. E aí ele consegue expandir esse amor de uma maneira para todos e para qualquer um, incondicionalmente, independente de ser da pessoa que nós aqui nos relacionamos intimamente, ou para qualquer um, quando vai conversar, quando vai falar, quando vai escutar, quando vai dar atenção. Porque essa posição é o frente a frente. Esse frente a frente pode estar conversando. E nesse encontro, ou tromba, ou encontra e promove uma dança. Percebe? Através do conhecimento, através da sabedoria, através da fala, através da expansão. Isso aí. Júpiter e Vênus estão em conjunção. Vênus fazendo um sextil com Netuno. Júpiter fazendo um sextil com Netuno. Então, quer dizer, pode promover o amor em si, o amor mundano para as relações, e se não tiver relacionamento, a mesma coisa em si, e daí expande para o amor incondicional. É um momento maravilhoso, apesar de desafio, também é um momento maravilhoso. Então preste atenção assim, no que está comunicando, no que está falando, no que está lendo, no que está escrevendo. Se for fazer comércio, faça o comércio saudável, as relações saudáveis. Entende? Eu fico parado aqui, que eu fico olhando ali os outros aspectos aqui desse mapa que foi desenvolvido. E aí está pedindo para desenvolver a ação do coração, da confiança, da autoafirmação, da autossegurança. Entende? O mapa para o horário de Brasília, que é feito aqui dessa lua cheia, ele está com ascendente em Leão. Então, ó, com alegria, com otimismo, com autoconfiança, com o coração. O coração é o órgão que está ligado ao signo de Leão, a retidão, a coluna. Você entende? O Sol está ali em Gêmeos, ó, a comunicação, as falas. A Lua em Sagitário, a justiça, a verdade. Júpiter
que é o regente de Sagitário, sabe? O símbolo dele é a lua sobre a matéria. Então está pedindo ali, ó, um emocional, o sentimental, a verdade emocional sobre os valores da matéria. Percebe? Então é uma lua assim, uma semana de lua cheia que, se for bem aproveitada, o que é ser bem aproveitado? Se conectar com os valores saudáveis, porque o desafio vem e bate na porta. O trígono e o sextil, nós temos que acessá-los e agir, atuar, fazer uma força para que aconteça. A oposição e a quadratura não, vem e bate na porta. Percebe? E o que está tendo aqui são oposições, que é que vai vir bater na porta. Então, assim, não minta, não seja injusto, não promova injustiça, não crie relacionamentos injustos. As relações que não são saudáveis, corrija. Promova justiça, promova uma conversa verdadeira, promova uma comunicação verdadeira. Não distribua mentiras, falsidades, comércios injustos, rebeldias, revoluções que não vão levar a nada, que só vão atrapalhar a vida de todos. Olha, hoje, às 17h30, pelo horário de Brasília, Vênus já começa seu movimento em Gêmeos. Então, Vênus são as relações, os relacionamentos com relação a Libra, porque rege Libra. E em Touro, os valores. Então, assim, ó, desenvolver nas relações com relação a Gêmeos, com comunicações harmoniosas, equilibradas, que promovam harmonia, que promovam equilíbrio, que promovam amor, que promovam beleza através dessas comunicações. E no dia 25, começa o movimento de Júpiter em Gêmeos. Então vai expandir tudo isso. E depois eu vou fazer um vídeo de Júpiter em Gêmeos, dando mais detalhes. Então vai expandir tudo isso, expandir sobretudo as conversas verdadeiras. Conversar a verdade. O lado não saudável é conversar mentira. Então, quem está ali nesse mundo ali, totalmente no mundo mundano, não vai prestar atenção nisso. Mas aquele 0,5% em relação aos 8 bilhões de pessoas encarnadas nesse planeta, que estão buscando, que observam, que tem que ter um outro caminho, vai estar conectado com os valores saudáveis quando começar a era de Aquário, porque para mim começa nós estamos na transição, que começa efetivamente, mas efetivamente nós estamos dentro realmente da era de Aquário, lá para 2150, e aí já vai estar sendo promovido a verdadeira consciência, a verdadeira fraternidade, solidariedade, mas para quem estiver conectado, lá já vai estar mais fácil. Porque vai ser um processo de regeneração no planeta. Entende? Através das consciências. Consciências. Que eu falo aqui. Então, Júpiter em Gêmeos vai estar pedindo para expandir as conversas verdadeiras, as falas verdadeiras, as curiosidades para levar para conhecimentos saudáveis, porque aí vai fazer eixo com o Sagitário, que esse conhecimento vira sabedoria. Percebe? E aí já vai estar levando lá para a era de Aquário alguma coisa assim mais saudável, porque no final do ano, deste ano, Plutão já começa o seu movimento de 20 anos em Aquário, onde vai fazer transformações profundas no coletivo e na coletividade e em cada pessoa. Onde a pessoa vai procurar ter que desenvolver aqueles valores verdadeiros, que está ligado lá com a Revolução Francesa, mas que tem muito a ver com Aquário, que é fraternidade, solidariedade e liberdade. Mas a liberdade vem com fraternidade, vem com solidariedade. Solidariedade de consciência, fraternidade de consciência. Não é libertinagem, é liberdade. Liberdade e libertinagem são diferentes. Libertinagem está contido em responsabilidade, injustiça.
exagero no que não presta. Liberdade está contido justiça, verdade, fraternidade, solidariedade, consciência. Ó, é Aquário. Ó, o vídeo aqui já está bem longo, então eu espero que tenha falado alguma coisa legal para vocês aqui com essa lua cheia em Sagitário. Compartilhe esse vídeo aí, espero que seja útil para quem assista, espero que seja útil para quem venha assistir, espero que eu tenha colaborado, tá? Então compartilhe, faça seus comentários, faça sua inscrição, dê o seu positivo, porque isso aqui é um algoritmo, esse negócio do YouTube, né? Então é uma máquina que quando percebe XYZ ali, distribui para mais pessoas. Então faça esse lado aí de vocês aí, por favor, para que seja útil. Espero que tenha promovido esclarecimentos e seja útil aqui para quem assista. Para mim, quando eu leio, está sendo bom para mim. Então, espero que esteja sendo bom para vocês também. Muito agradecido pela atenção. Eu sou o Sorrail, este é o canal Decifra-te ou Devora-te. Decifrar é se conhecer, se devorar é a falta de autoconhecimento. Então, muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.